Pessoas queridas, graça e paz de Cristo ao seu coração. Amém? Eu sou Marcos, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula aqui no canal do Peregrino. Que bom que você está aqui comigo hoje, dando continuidade aqui ao nosso projeto de estudo bíblico do Evangelho de Mateus. Nós vamos estar estudando Mateus capítulo 6. Mas antes aqui eu quero fazer um convite para você que está chegando agora aqui no canal e ainda não conhece o canal do Peregrino. Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal. Não se esqueça aí de ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E também dizer para você que, como você está vendo aí na sua tela, na descrição deste vídeo, eu vou deixar para você o endereço de todas as mídias sociais, onde você possa também me acompanhar e me seguir lá no Facebook, no Instagram, tem aí um canal no Telegram e tem um número do WhatsApp aí. Para que tem esse número do WhatsApp? Porque este conteúdo que nós vamos estar tratando aqui, ele faz parte de um conteúdo de estudo bíblico online. E você pode juntar-se a nós para estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós nos reunimos todas as quintas-feiras através da plataforma do Google Meet. Então você pode participar de qualquer lugar do mundo. Basta apenas você ter o Google Meet instalado no seu celular, no seu tablet ou através do seu computador, com acesso à internet. As nossas aulas são das 7h30 da noite até as 8h45. Qual é a vantagem de você estar online conosco? Além de você poder ter acesso a todo o conteúdo que nós disponibilizamos nas nossas aulas, você também pode interagir com as pessoas, participando, tirando as suas dúvidas, colocando as suas considerações, e com certeza tem sido um tempo muito abençoado e será um prazer, um privilégio ter a sua companhia. Portanto, não perca tempo, mande aí uma mensagem para este número de WhatsApp que aparece aí e junte-se a nós. Bom, antes de iniciarmos então o nosso conteúdo, vamos aqui fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome do Teu Filho que nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez podermos estudar a Tua palavra. Senhor, que essa palavra possa fazer efeito na nossa vida. Fale ao nosso coração. Não queremos apenas conhecimento, Senhor, mas nós queremos sermos trabalhados pelo Espírito Santo a fim de sermos discípulos mais operantes e mais semelhantes a Cristo Jesus. Portanto, Senhor, nós nos colocamos debaixo das Tuas mãos. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração através deste estudo bíblico. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos a Ti por tudo. Amém. Amém, queridos. Vamos fazer aqui então uma breve introdução, enquanto você vai aí se preparando, pega a tua Bíblia, vai pegando o seu material de anotação. Vamos falar o seguinte: no capítulo 6 aqui do Sermão do Monte, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele está confrontando a falsa religião dos escribas e dos fariseus, trazendo para eles o princípio ou os princípios da verdadeira religião. O ponto fundamental, queridos, é questionar a hipocrisia religiosa. Os escribas e os fariseus, eles praticavam aquele marketing pessoal para poder vender uma imagem de falsa piedade. Eles eram hipócritas, na verdade, ou melhor, eram atores da religião. E o objetivo, então, deles era buscar sempre a autoglorificação e nunca a glória de Deus. Um rabino do século II, ele certa vez disse que existia 10 porções de hipocrisia no mundo e 9 deles estavam em Jerusalém. Então, para você ter uma ideia do quanto a religiosidade contaminava aquelas pessoas. E o objetivo, queridos, então, deste nosso capítulo, nós vamos ver que Jesus vai tentar desenvolver relacionamentos saudáveis, vai nos instruir em relação a esses relacionamentos saudáveis. Amém? A primeira parte, então, nós vamos ver que o texto vai falar basicamente do nosso relacionamento com Deus. E aí esse texto ele vai do verso 1 até o 18. É claro que nós teremos alguns subassuntos, mas nós vamos ler primeiro o texto e aí nós vamos avançando no estudo desta primeira parte. Amém? Eu vou estar lendo para você aqui na NVT, da nova versão
transformadora. E você vai me acompanhando na sua versão bíblica. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí um comentário para nós. Amém? Diz aqui o texto bíblico: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai, que está no céu. Quando ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem algum necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem a sua ajuda em segredo, e o seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Verso 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então, seu Pai que o observa em segredo o recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, as suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. E eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém, queridos? Pois bem, esta aqui então é a nossa primeira parte. Vocês perceberam que aqui nós temos 3 temas que falam basicamente do nosso relacionamento com Deus. Bom, Jesus começa, a partir do verso 1 dizendo: evitem praticar suas obras de justiça diante das pessoas, para que vocês possam ser vistos por eles. Existe aí uma ordem: evitem, ou seja, prestem atenção e fiquem vigilantes quanto às motivações de seus corações. Uma outra situação que nós podemos extrair desse aprendizado: existe uma prática, ou seja, pratiquem suas obras de justiça, referentes à piedade daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por fim, ponto 3, nós temos um objetivo. Eles faziam isso para serem vistos por eles. Os fariseus buscavam reconhecimento e a glória dos homens, e não a promoção da glória de Deus. Amém? Queridos, disso então nós podemos ver que Jesus, falando sobre este tema, nós temos 3 assuntos a tratar. Primeiro, ele fala sobre a prática de ofertar. Depois, sobre a prática de orar. E por fim, sobre a prática de jejuar. Nós vamos conversar sobre cada uma delas individualmente. Com relação à prática de ofertar, ofertar para os pobres é um mandamento de Deus. E esse mandamento está registrado lá na lei,
e foi pregado e ensinado pelos profetas e agora no Evangelho de Jesus. Portanto, nós temos aí alguns textos bíblicos em que você pode buscar a referência das orientações, tanto na lei como nos livros dos profetas e também no Evangelho. E lá você vai ver que existe um mandamento para que se cuidasse dos menos favorecidos. Lembrando que a esmola era algo que poderia ser dado no templo, nas sinagogas, nas ruas, mas era necessário que se tivesse muito cuidado com a motivação, pois você, para praticar uma ação, você tem que estar com uma intenção adequada. E o que acontece é que Jesus condenava a má intenção no coração dos fariseus ao praticar a oferta. Tudo aquilo que eles procuravam fazer era buscar a autoglorificação. E Jesus, no verso 2, ele está condenando essa esmola dada de forma errada. O hipócrita, queridos, é aquela pessoa que, ao ofertar, ele buscava ser visto a fim de receber glória dos homens. Por quê? Porque ele queria chamar a atenção. Tanto é que Jesus até fala, não faça como esses que ao fazer tocam até trombetas para poder aparecer ao máximo. Sabe aquela situação que a pessoa chega inclusive a ir ajudar alguém, mas faz questão de tirar uma foto para postar no Face, para postar no Instagram que ele está fazendo aquilo? Você não precisa expor ninguém a isso. Você pode até mostrar que você está fazendo uma boa ação, que você está investindo num programa social, mas não exponha a pessoa que está recebendo. Não queira levantar glórias para você em relação a isso. E aqui Jesus está dizendo, né, que entre a prática de ofertar existe, primeiro, um contraste muito forte com os fariseus. Um discípulo de Jesus, na verdade, ao ofertar, ele oferta de maneira contrária ao que os fariseus faziam. A oferta, queridos, ela deve ser feita com amor e com obediência. E a palavra de Deus nos ensina. Vai lá em 2 Coríntios 8, entre os versos 8 e 9, e também na primeira carta de João 3, entre os versos 17 e 18. Também a palavra de Deus nos ensina um método. Como? Ofertar secretamente. As duas mãos, elas sempre andam juntas. Então, aquilo que uma faz, a outra também sabe. É por isso que, no sentido simbólico, Jesus está dizendo que a sua mão direita faz e que a esquerda ignore para que você não saiba. E aí existe o quê? Para quem faz, a recompensa. Quem vai te recompensar? Pela atitude que você está tendo, é Deus. E é Deus que vê em secreto aquilo que você faz em secreto, que ele vai recompensar. Não busque aí a vanglória de homens apenas para que você receba méritos e reconhecimentos, porque aquilo que você tem que fazer de coração, você faz para agradar ao Senhor. Amém, queridos? Pois bem, com relação, queridos, à prática de orar, nós vimos aí que Jesus fala que nós não devemos orar como os hipócritas. E os hipócritas, assim semelhante à oferta, eles oravam em pé, nas esquinas, movimentadas de Jerusalém, com o propósito de serem vistos, com o propósito de serem notados pelos homens, com o propósito de chamar a atenção para a sua demonstração de santidade. E Jesus diz que o objetivo da oração era esse. Então a recompensa deles, eles já tinham, eles já eram notados e ali chamavam a atenção das pessoas para eles. E Jesus diz que nós não devemos orar também como os gentios. Ou seja, os gentios, eles faziam as suas orações longas, repetitivas, porque imaginavam que dessa forma seriam ouvidos e receberiam de Deus a atenção aos seus pedidos. Você conhece alguma denominação religiosa onde as pessoas ficam repetindo as suas orações diversas vezes, muitas das vezes por frases decoradas, coisas que muitas das vezes nem vêm do coração, porque o cara está ali dormindo, não existe fé nenhuma naquilo ali, ele está apenas repetindo aquilo N vezes, como se aquilo fosse convencer a Deus a atuar, a agir a seu favor. As orações mais notáveis da Bíblia, queridos, elas são curtas e elas são objetivas. Existem até alguns exemplos aí que você pode buscar na Bíblia, e você encontra, por exemplo, o Êxodo, capítulo 32, entre os versos 31 e 32. Nós temos 1 Reis, capítulo 3, nos versos 6 a 9. Lucas, capítulo 18, verso 13. E também Atos, capítulo 7, 60. Você vai ver que todas essas orações eram orações extremamente objetivas. E olha só,
Após então condenar essa prática de oração totalmente deturpada pelos fariseus, Jesus vai ensinar a forma correta de orar. E aí ele dá aquela oração do Pai Nosso, que é uma referência para nós. Você não necessariamente precisa orar exatamente daquele jeito, aquilo é para te ensinar, te dar uma direção de como orar. E aí ele fala, nós oramos a quem? A Deus Pai. Ele é o nosso Pai, o Pai perfeito, que nos gerou, e nós somos o quê? Os seus filhos, e ele sempre supre todas as nossas necessidades, não é supre aquilo que nós queremos e aquilo que nós precisamos. E ele nos protege de todo mal. Entenda que a proteção de todo mal é principalmente na esfera espiritual. Tão somente na esfera espiritual. É claro que Deus pode nos proteger de todo mal aqui na terra também, mas o principal propósito do Senhor é nos levar para o céu. Então, a chuva que bate na casa do ímpio, ela também atinge a casa do justo. Não significa dizer que você não vai sofrer provações, que você não vai ser tentado, mas a proteção de Deus é na blindagem espiritual para que você alcance a vida eterna. Nós também somos orientados a orar secretamente, intimamente e humildemente. John Stott diz que a essência da oração cristã é buscar a Deus, e buscar a Deus por trás de toda a oração verdadeira está uma simples conversa com Deus. Então, queridos, não adianta você ficar elocubrando com palavras difíceis, querendo encantar o Senhor Jesus pelo teu palavreado. Não, o mais importante é você rasgar o teu coração e orar com objetividade. Queridos, o nosso Pai, Ele é onisciente, Ele conhece todas as nossas necessidades, e nós, como seus filhos, nós temos mesmo assim intimidade com Deus para chegar diante do trono de coração aberto e coração rasgado, até porque Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E aí quando você vai olhar para aquilo que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, nós aprendemos que a oração do Pai Nosso é uma oração em família, uma família que pertence a Deus. Então é oração de intimidade. Ela também é simples, querida, é uma oração breve, ela só tem 65 palavras, mas ela, na sua simplicidade, ela é uma oração abrangente. Ela também é sobre Deus, ela fala sobre o seu nome, ela fala sobre o seu reino e principalmente sobre a sua vontade, sobre as necessidades básicas do homem com relação a pão, perdão e proteção. A oração do Pai Nosso, ela também é uma oração exclusiva, ou seja, é de um filho para um pai. E ela também é inclusiva, pois o Pai é o nosso, vamos assim dizer, que permite nos abrir diretamente para Ele num relacionamento de intimidade. E ela é uma oração poderosa, queridos. Por quê? Porque você está orando ao nosso Pai que está nos céus. E fechando esse texto, Jesus aí fala da questão do perdão. O perdão, ele fala que é preciso perdoar para sermos perdoados. Portanto, queridos, não adianta você simplesmente orar, mas ter o seu coração com algum ressentimento, com algum irmão. E aí nós voltamos a alguns textos no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus falava, se você vier trazer alguma oferta, alguma adoração, primeiro resolva a pendência com o seu irmão. Por quê? Porque você precisa perdoá-lo, porque eu estou te perdoando de todos os seus pecados. Avançando para o último texto aqui, queridos, nós vamos ver que Jesus orienta a respeito do jejum. E o jejum, ele é companheiro da oração. Jejum sem oração não é jejum, é dieta, não é? Eles, na verdade, queridos, se combinam. Ele não é uma imposição ao cristão, mas, na verdade, é uma prática voluntária com objetivos espirituais. Ele serve, queridos, para vários propósitos, mas aqui no Sermão do Monte, por exemplo, Jesus apresenta o jejum como uma expressão de humilhação. Mas o jejum é algo que nos aproxima de Deus, é algo que desenvolve o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus. E Jesus condena o que é a forma errada de jejuar, como os hipócritas faziam. Eles jejuavam 2 vezes por semana na tradição, segundas e quintas, né? Mas eles faziam isso apenas para que os homens pudessem ver, né? E ficavam ali simplesmente para chamar a atenção das pessoas. Eles desfiguravam o rosto, mudavam a fisionomia, a fim do quê? A fim de que as pessoas percebessem que eles estavam jejuando.
E Jesus fala, não é assim que vocês têm que fazer. O jejum, queridos, é para Jesus algo apropriado e deve ser praticado por nós, mas quando sentimos necessidade de forma adequada. E como que nós devemos fazer, né? A expressão, por exemplo, que Jesus até fala, você vai jejuar quando? Quando, porém, você sentir necessidade. E aí ele diz que é importante você jejuar. Ao dizer isso, ele fala, em algum momento da sua vida você vai jejuar, mas você tem que fazer ele de forma correta. E uma das formas é um relacionamento seu com Deus, então é entre você e Deus, é no secreto, assim como é a oração. Não é para ser visto pelos homens, não é para chamar a atenção, né? É simplesmente para você, entre você e Deus, demonstrar que você tem fome de Deus. E por você fazer dessa forma, o jejum ele é recompensado por Deus. A palavra, inclusive, grega de recompensará, que vem do original aí, mistos, traz a ideia de um pagamento, de um salário, isto é, a garantia de que Deus, queridos, responde a um jejum. E quando, é lógico, ele é realizado de forma correta. Amém? Portanto, assim, queridos, nós terminamos aqui essa nossa primeira parte. Vamos agora, então, falar da segunda parte, onde nós vamos ver aí o nosso relacionamento com as coisas. Amém? Vamos avançar, então, aqui no texto bíblico. Ok, nós vamos, então, agora falar de Mateus, capítulo 6, do verso 19 até o final, que é o 34. Eu vou ler aqui o texto bíblico e aí a gente vai avançando aqui, amém? Volto a ler na NVT, nova versão transformadora. Então me acompanhe aí. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Não terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa. Observem, por exemplo, os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém, queridos? Olha só que interessante, né? Jesus ensina aqui mais, né, na verdade, sobre o dinheiro, riquezas, do que sobre outros assuntos sociais, como, por exemplo, família, política, poder, tamanho e sexo. Tamanha preocupação que Jesus tinha com a influência que o dinheiro tem na vida do homem. Ele bem sabia o poder que o dinheiro exerce, querido, sobre as nossas vidas. E ele fala de 2 tesouros, 2 visões e de 2 senhores. O primeiro, né? Você acha que você
pode servir simultaneamente a Deus e ao dinheiro? Ou então você acha que você pode andar ansioso por nada? Então vamos comentar um pouco mais sobre isso. Jesus começa, queridos, com uma proibição, dizendo: olha, não acumulem para vocês tesouros aqui na terra. Isso significa dizer, por exemplo, né, que nós não devemos guardar patrimônios. Não, ele não está proibindo você de fazer poupanças ou de ter patrimônios. Na verdade, a palavra de Deus, ela nos ensina até que nós devemos sermos diligentes. A palavra nos ensina e nos elogia quando nós trabalhamos de forma precavida, né? Agora, o que Jesus também nos ensina, o que a palavra nos ensina, é que ele nos dá bens para que nós possamos desfrutar e sermos generosos. Olha aquilo que diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, do verso 17 ao 19. Exorte aos ricos deste mundo, a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, juntando para si mesmo um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de se tornarem posse da verdadeira vida. Amém, queridos? Essa é a orientação da palavra de Deus. Então, o que Deus condena, na verdade, é o acúmulo egoísta e ímpio de bens materiais. E olha que coisa interessante. Texto de Tiago 5:1-6 diz o seguinte: escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodrecem e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Neste tempo do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado justos, sem que ele ofereça resistência. A palavra de Deus aqui nos ensina, queridos, que Deus vai cobrar e vai cobrar com justiça daquelas pessoas que usurpam dos seus trabalhadores, não honrando seus compromissos, não reconhecendo, não valorizando o trabalho deles, porque são egoístas, são usurpadores, pessoas que só pensam em si, gananciosas, só querem eles crescer e não se preocupam o mínimo em compartilhar as bênçãos de Deus na vida dele. E por que que Deus nos dá essa orientação? Porque, como nós acabamos de ler, ele sabe, queridos, que agentes temporais e humanos podem destruir os tesouros materiais, os quais são fúteis e são passageiros. E o que Jesus está nos recomendando é que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, exatamente pelo motivo oposto a esse. E como que nós juntamos tesouros nos céus? Através de gestos e atos generosos. A palavra de Deus em Salmo 112, verso 5 diz: feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Ou então Provérbios 11, verso 25, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Temos mais um texto, Provérbios 22, 9, que diz: o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Ou então, primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 18, que diz que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos em repartir. Amém? E Jesus conclui essa primeira parte aqui desse segundo, vamos assim dizer, assunto do capítulo, falando que aqueles que colocam o seu tesouro naquelas coisas materiais, ali estará o seu coração. Olha lá o verso 21. Porque onde está o seu tesouro,
aí também está o seu coração. E nos versos 22 e 23, Jesus vai dizer aqui que o corpo encontra a sua direção para o bem ou para o mal através dos olhos. Se a sua ambição, vamos assim dizer, é servir ao Senhor, os seus olhos lançam luz sobre tudo. Mas se através dos seus olhos só há egoísmo, tudo aquilo será tomado por trevas e você é um escravo das riquezas. Concluindo, é totalmente impossível servir a dois senhores. Amém, queridos? E aí nós vamos então ver que, relacionado a esse tema, Jesus vai trazer a segunda parte, aonde ele fala das preocupações, e as preocupações com as coisas materiais que podem gerar ansiedade. A palavra grega usada aqui para ansiedade significa distrair, e é uma ideia, queridos, de duplicidade, quando a mente se preocupa seguir duas direções ao mesmo tempo, gerando confusão e sofrimento. A pessoa ansiosa é aquela que sofre por antecipação. E quando Jesus diz não andeis ansiosos, no verso 25, observem que aqui não se trata de uma sugestão ou uma recomendação, mas sim de uma ordem. Esse verbo ele está no imperativo. E ele sabe que quanto a ansiedade pode nos prejudicar. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Marcos, como não se preocupar com esses dias que nós estamos vivendo? Como não vivermos ansiosos com tantos problemas, com tanta angústia? Então eu separei aqui para vocês alguns pontos que nós podemos extrair desse texto para que você possa entender aquilo que Jesus está querendo nos ensinar. Primeiro, ele sinaliza para a gente o seguinte: a vida é muito mais do que comida e muito mais do que roupa. A vida não se resume, queridos, na satisfação dessas duas necessidades, necessidade de comer e de se vestir. Nós temos necessidades espirituais, e essas necessidades espirituais, elas precisam ser satisfeitas. Afinal de contas, nós temos uma alma, e essa alma ela vai continuar existindo após a nossa morte física. Outra situação, Deus também diz que ele se preocupa com criação inferiores a nós, as aves, por exemplo. E por que não se preocupar com nós? Observe aí o que ele fala no verso 26, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, ele não faria mais por nós, porque ele nos ama? Ele faria mais, com certeza, por nós, que somos mais importantes na criação do que as aves. Ele também fala, queridos, que a ansiedade não muda nada. Ou seja, ele faz uma pergunta: qual de vós, que anda ansioso, poderia acrescentar sequer um côvado, ao curso da sua vida? Então, nós não podemos, tem coisas que você não consegue fazer. E qual é a conclusão que nós chegamos? Que a ansiedade, queridos, ela é inútil. A ansiedade, ela é inoperante. A ansiedade, ela prejudica a pessoa que produz. Quando você está com a sua cabeça preocupada em algo que você não sabe nem se vai acontecer, você está deixando de produzir, gastando energia com isso. Amém? Desculpa aqui, mas a garganta chega uma hora que precisa de hidratação. Um outro ponto que nós podemos extrair deste texto: Deus veste os lírios e as ervas do campo com muita beleza, apesar deles terem uma vida rápida. E com certeza, então, mais um exemplo da importância que nós temos diante da criação. Ele vai cuidar de nós. Ele dá o exemplo até de Salomão. Olha, nem Salomão, em toda a sua riqueza, teve roupas tão lindas como os lírios dos campos. Ora, se Deus cuida da criação, da natureza, que nasce, cresce e logo, logo vai para o fogo, por que vocês, então, que terão uma vida eterna, não serão cuidados por Deus? Portanto, da onde que vem a preocupação de vocês? Uma outra lição que nós podemos extrair desse texto: a ansiedade é um sinal de pequena fé. Por quê? Porque aonde entra a ansiedade? Onde falta confiança. Olha o que Jesus fala: quanto a vós, outros homens de pequena fé. Aqui existe uma ideia de uma quantidade mínima de confiança. É uma espécie de uma fé infantil, uma fé de miniatura. E aí nós temos uma frase de George Miller que disse que o começo da ansiedade é o fim da fé. E o começo da verdadeira fé é o fim da ansiedade. A ansiedade não deixa, queridos, de ser
uma falta de confiança em Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso, porque o povo no deserto, ele pereceu por falta de fé, por serem incrédulos naquilo que Deus poderia fazer por eles. Então Deus não se agrada com a falta de fé. Inclusive nós, como cristãos, vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Item 6. A ansiedade também é uma atitude de gentios, de pessoas incrédulas. Olha que diz o verso 32, portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Jesus está dizendo, aqueles que não creem em mim, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não conhecem o poder de Deus, eles sim têm motivos para viverem ansiosos, porque eles não têm em quem confiar, eles não têm esperança. E esse texto aqui, queridos, traz uma ideia de que alguém ali está buscando incessantemente, de maneira muito concentrada e constante, alguma coisa. Agora, se nós vivemos pela fé, nós temos que entender então que temos que confiar em Deus. O incrédulo, ele sim, ele tem problemas, porque não tem esperança em ninguém. Então ele tem que correr atrás e acaba descontando isso nas expectativas e na ansiedade que ele coloca no seu coração. E no aspecto 7, nós podemos dizer que nosso Deus é um Deus que está no céu. Ele sabe todas as coisas. Ele é um Deus onisciente. Ele é um Deus provedor. A sua capacidade, queridas, de suprir as necessidades, ela é ilimitada. E o seu amor por nós é um amor incondicional e é um amor eterno. Amém? E por fim, queridos, a ansiedade, ela é, sem dúvida, a antecipação de sofrimento. E cada dia já tem os seus problemas suficientes. Por que você vai ficar antecipando problemas na sua vida que você não sabe nem se vai acontecer? Verso 34, o último verso diz, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados e basta cada dia o seu próprio mal. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário. Amém? E para finalizar, queridos, como eu tenho sempre feito aqui nos nossos estudos, nós vamos ver aqui que Jesus traz como aplicação para nós um remédio, uma profilaxia, né? Como diz aí no jargão popular, um Lexotan, mas um Lexotan espiritual. Quem tem ansiedade geralmente toma um Lexotan, e aqui nós temos um Lexotan espiritual. Verso 33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus está dizendo, busque, persiga prioritariamente o domínio e o senhorio de Deus sobre a sua vida, e viva em submissão total a Deus, porque tudo aquilo que você precisa, seja comida, seja roupa, moradia, trabalho, lhe será acrescentado por Deus. Ele cuidará de nós. Amém? Bom, fechando então o nosso estudo bíblico, o que nós podemos tirar como aplicações práticas para a nossa vida? O estudo de hoje, queridos, ele resume, vamos assim dizer, o ensino de Jesus no Sermão do Monte sobre o nosso relacionamento com Deus e, como eu disse, o nosso relacionamento com as coisas materiais. E nós aprendemos que nós devemos priorizar a nossa vida individual com Deus por meio de ofertas sem publicidade, de oração secreta e de um jejum perante Deus. Devemos também usar coisas e dinheiros para abençoar pessoas e ajuntar tesouros nos céus. Algumas reflexões para podermos fechar o nosso estudo bíblico. Você, por acaso, tem o prazer de ofertar e entregar o seu dízimo a Deus? Você se relaciona, queridos, intimamente com Deus através da oração? Você já foi recompensado espiritualmente por praticar um jejum? A ansiedade é vista como uma doença do século. Você vê isso dessa forma? E por que você acha que as pessoas estão tão ansiosas? A ansiedade é, de fato, uma atitude apenas de pessoas que não são crentes, ou aquelas pessoas que creem em Deus também sofrem com ansiedade? Já sabemos que o remédio para a ansiedade, qual que é? Agora, será que você vai praticar isso? E também, será que você vai passar essa receita para outras pessoas? Pense sobre isso e que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Obrigado a você que ficou comigo aqui até o final
Eu espero que esse estudo bíblico possa realmente, mais do que conhecimento, entendimento e compreensão do texto bíblico, possa abençoar a sua vida. Se Deus quiser, até o nosso próximo vídeo de estudo, onde nós estaremos fechando o Sermão do Monte com o capítulo 7 de Mateus na próxima semana. Até lá.